Olá, quinta-feira, dia 27 de maio, tá começando mais um Tarek Notícias. E vamos lá, Estados Unidos dizem que vão continuar a pressão sobre a Venezuela até que haja eleições livres. Força Aérea Brasileira anuncia corte no contrato de cargueiros militares com a Embraer. A Argentina abandona a ação em que acusava Nicolás Maduro de crimes de lesa humanidade em Haia. Preço do etanol dispara no Brasil e chega a R$ 6,49 nos postos de combustíveis do sul do Brasil. Estudo preliminar aponta possível causa de coágulo raro associado a 2 tipos de vacinas contra a Covid. União Europeia anuncia exportação de vacinas para o Japão e defende a realização de Olimpíada. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Os Estados Unidos apoiam uma solução negociada para a crise política na Venezuela, mas vão manter a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro até que haja eleições livres e justas no país, segundo disse ontem o principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina. Juan González, diretor para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional de Biden, enfatizou que Washington não vai deixar de exercer pressão sobre Caracas até que eleições transparentes sejam realizadas. González reiterou que Joe Biden não reconhece a autoridade de Nicolás Maduro por considerar sua reeleição em 2018 ilegítima e vê o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela devido ao seu status de líder da Assembleia Nacional eleita democraticamente em 2015. Ele ressaltou que, caso estas negociações fracassem, os Estados Unidos vão manter sua política de pressão na Venezuela. O assessor de Joe Biden afirmou que não poder falar em conversas específicas entre Nicolás Maduro e a oposição a respeito da negociação. Ainda no governo Donald Trump, em janeiro de 2019, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, acompanhado pelo Brasil e por um grupo de países sul-americanos. A Força Aérea Brasileira anunciou que vai reduzir o contrato de compra do cargueiro QC-390 Millennium produzido pela Embraer. De acordo com o órgão, a medida é reflexo da redução de orçamento e também o reflexo da pandemia. O contrato para a compra de 28 aeronaves havia sido assinado com a FAB em 2014, no valor de 7 bilhões e 200 milhões de reais na época. Desde então, 4 jatos foram entregues, o último deles em dezembro do ano passado. O anúncio foi feito hoje. No comunicado, a FAB alega que a revisão do contrato com a redução do número de aeronaves contratadas seria reflexo da restrição de orçamento destinada pelo governo federal para as Forças Armadas. Na nota, explicam que a proposta é de reajustar a cadência de produção do contrato a 2 aeronaves por ano. Em nota, a Embraer informou que recebeu o pedido da FAB. O QC-390 é um projeto da Força Aérea Brasileira que em 2009 contratou a Embraer para realizar o desenvolvimento da aeronave. Foram 7 anos de estudo em parceria com a Argentina, Portugal e República Tcheca para desenvolver o protótipo. Em 2019, a primeira aeronave KC-390 foi entregue ao governo brasileiro. O projeto na linha de defesa é uma das apostas para amenizar os prejuízos da Embraer em 2020, depois do fracasso no acordo com a Boeing e os impactos causados pela pandemia do coronavírus. O contrato com a FAB era uma vitrine para a aquisição da aeronave por outros governos. Em novembro do ano passado, a Embraer assinou um contrato com a Hungria para o fornecimento de 2 unidades do jato. A Argentina retirou seu apoio a uma ação na Corte Penal Inicial em que se pede uma investigação de Nicolás Maduro, o líder da Venezuela. A ação foi protocolada em 2018 e nela pede-se ao Ministério Público da Corte Penal Internacional para que se investigue o regime da Venezuela por crimes de lesa humanidade. Na ocasião, os países que apresentaram a ação foram Canadá, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, que continuam com a ação, e a Argentina, que deixou o processo. A notícia foi divulgada ontem na mídia argentina, mas o pedido havia sido feito em março, quando o país deixou o Grupo de Lima, a união de países da região que tenta encontrar uma solução para a crise venezuelana.
na ação na Corte Penal Internacional, acusa Nicolás Maduro de crimes de lesa humanidade. Ao se retirar da ação, o governo da Argentina afirmou que isso não altera os processos em que os líderes da Venezuela respondem aos promotores da corte, que fica em Haia, na Holanda. De acordo com o jornal La Nación, os diplomatas argentinos consideram que a saída do país dessa ação não muda em nada o processo. Os preços do etanol dispararam nos postos de todo o país em maio, segundo pesquisa realizada pela ANP, entre os dias 1º e 21 deste mês. Na região sul do Brasil, por exemplo, foi possível encontrar o combustível por até R$ 6,49 o litro. Na região sudeste, por sua vez, o valor médio do etanol no acumulado do mês é de R$ 4,12, mas chegou a registrar até R$ 5,99. Com o período de colheita da cana-de-açúcar e produção de álcool geralmente dentro do intervalo de abril e dezembro, o preço do etanol deveria estar em queda agora, mas não é isso que está acontecendo. De acordo com Mário Campos, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, os preços do etanol estão aumentando por conta da estiagem que ocorreu no verão. Apesar do cenário negativo para os consumidores, o presidente da associação pondera que houve produção ainda que inferior à registrada nos anos anteriores. E por isso os preços devem cair em breve nos postos de combustível. Pesquisadores da Universidade Goethe, na Alemanha, publicaram ontem um estudo preliminar, ainda sem revisão pela comunidade científica, que aponta possível causa dos raros coágulos sanguíneos associados às vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson. O problema, segundo os cientistas, pode estar nos vetores de adenovírus que essas vacinas usam para transportar a proteína spike do novo coronavírus ao organismo. O mecanismo de entrega de ambos os imunizantes enviam a proteína spike para o núcleo das células, em vez de direcioná-la para o citossol, o fluido que preenche o interior da membrana celular, onde normalmente os vírus produzem as proteínas. Ao site Financial Times, o coordenador da pesquisa, Rolf Marschalek, explicou que uma vez dentro do núcleo da célula, partes da proteína spike se juntam ou se separam, criando versões mutantes da proteína, que são incapazes de se ligar à membrana celular. As proteínas mutantes são, então, secretadas pelas células do organismo, desencadeando coágulos sanguíneos em cerca de 1 em cada 100 mil pessoas. Marschalek também afirmou que o grupo de cientistas acredita que ambos os imunizantes podem ser ajustados para impedir que reação adversa aconteça. Para isso, os laboratórios devem modificar a sequência da proteína spike para evitar que ela se divida no núcleo da célula. O mesmo problema não ocorre com as vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, como as desenvolvidas pela Pfizer e da Moderna, porque elas entregam o material da proteína spike no fluido celular, evitando que a proteína entre no núcleo das células. De acordo com a matéria do Financial Times, os coágulos sanguíneos raros foram registrados em 309 das 33 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca no Reino Unido, causando 56 mortes. Na Europa, 142 pessoas entre os 16 milhões de vacinados apresentaram um efeito adverso. O jornal salientou que a tese dos cientistas da Universidade Goethe ainda precisa ser comprovada por dados e revisada pelos pares. A União Europeia e o Japão apoiaram hoje a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio neste ano, já que vacinas produzidas no bloco ajudarão o Japão em sua luta contra uma 4ª onda de infecções. A campanha de vacinação continua lenta, só pouco mais de 5% da população já foi imunizada no Japão. E várias pesquisas mostram que a maioria do público japonês não quer que o país sedie os Jogos Olímpicos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco autorizou a exportação de mais de 100 milhões de doses de vacinas ao Japão, o suficiente para inocular cerca de 40% da população. A Olimpíada começa no dia 23 de julho e dura 2 semanas e a Paralimpíada deve começar no dia 24 de agosto. Os espectadores estrangeiros foram proibidos e uma decisão sobre plateias domésticas é esperada para o mês que vem. O chefe de um sindicato de médicos japoneses afirmou
na última terça-feira, que realizar os Jogos Olímpicos em Tóquio no verão, com dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo, poderia provocar o surgimento de uma linhagem olímpica do coronavírus. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, está aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã, na sexta-feira, em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!